Olá, sejam bem-vindos! Meus queridos, eu vou iniciar este vídeo logo de cara com um exemplo, porque assim fica mais fácil entender o raciocínio que intitula o vídeo. Qual é o título do vídeo? Achar que sabe o que a outra pessoa pensa. Por isso que eu já vou iniciar com este exemplo, para elucidar melhor o raciocínio que eu quero desenvolver aqui. Augusto está pensando em pedir emprestado a seu vizinho, que se chama Caio, a furadeira elétrica. Aí ele sai de casa confiante de que seu bom e velho vizinho, o Caio, terá toda a satisfação em emprestar-lhe a furadeira elétrica. E ele vai pensando, puxa vida, né? O Caio é um cara bacana mesmo. Só que, de repente, ele é tomado pela dúvida. Augusto é tomado pela dúvida. E se ele disser não? Começa assim um fervoroso debate interior. Não é? Como se fossem duas vozes. A voz do certo, a voz do errado. O anjinho e o capetinha. Começa assim um grande, não é? E um fervoroso debate interior. Ele não vai recusar. É um bom amigo, um bom vizinho. Sem contar que eu já fiz um monte de favores a ele. Mas a dúvida continua a insistir. Mas e se ele não estiver nem aí para tudo que eu já fiz a ele? E se ele for do tipo egoísta, que aceita, mas nunca dá nada em troca? Então, Augusto é invadido por uma correnteza de imagens mentais em que o vizinho lhe recusa o pedido. Imagina Caio negando que tem furadeira. E ele acha que eu vou acreditar nisso? Que ele não tem furadeira? Imagina Caio dizendo que vai precisar dela justamente nesta semana. Que mentiroso! Nunca ouvi ele furando nada há meses. Vai falar que vai usar justo agora? Imagina Caio respondendo pura e simplesmente que não. Esse cretino vai negar para mim. Assim, diante de tudo isso que ele criou, quando ele está em frente à casa de Caio, Augusto está de tal modo convencido de que o empréstimo lhe será negado, que sequer se dá o trabalho de perguntar. E mais, além de nem se dar ao trabalho de perguntar, agora ele está furioso por ter perdido seu tempo e ter ido ali à toa. Assim, quando Caio, que estava cuidando do jardim na lateral da casa, o cumprimenta Augusto. Augusto, sem a menor disposição para um bate-papo amigável, retruca com um resmungo qualquer e segue seu caminho, como se estivesse indo para qualquer outro lugar. Será que Caio teria emprestado a furadeira elétrica? Jamais saberemos. Certamente Augusto não sabe, pois sequer lhe deu a oportunidade de responder que sim ou que não. Assim, Caio sofreu uma transformação radical, transformando-se de vizinho camarada que era, num poço de egoísmo, exclusivamente na imaginação de Augusto. Portanto, meus queridos, a partir deste exemplo citado,
eu questiono. As atitudes de Caio o tornaram egoísta ou a imaginação de Augusto foi a responsável por isso? Muitas vezes, tendemos a fantasiar algumas coisas dentro de nós, por medo de rejeição ou até mesmo para não assumirmos nossos próprios atos e assim transformamos a outra pessoa no que é mais conveniente para nós mesmos. É mais conveniente para nós acreditarmos que a pessoa seja daquele jeito. Quando assim agimos, tendemos a fugir das nossas atitudes, pois consideramos que já sabemos o que a outra pessoa irá pensar, falar e fazer, como se tivéssemos então o poder da telepatia. Eu já sei o que a pessoa irá falar, fazer, o que a pessoa irá pensar, eu já sei. Ora, se já sabemos, então é mais fácil ficarmos acomodados na situação na qual nos encontramos, não é? Eu fico acomodado na minha situação, eu nem preciso sair, eu nem preciso me colocar a caminhar, eu não preciso ir ao encontro, porque eu já sei o que o outro pensa. Eu já sei como ele vai agir. E de fato, então, eu preciso acreditar que aquele pensamento que está em mim corresponde à realidade que, diga-se de passagem, é de uma outra pessoa. Então eu quero acreditar que aquele pensamento que está em mim corresponde a uma realidade, quando na verdade é o pensamento de uma outra pessoa. E aí então eu não ajo, eu não tenho atitude. Eu me acomodo, porque eu já sei o que o outro irá fazer, ou como ele pensa e como ele irá agir. Em muitas situações, relações podem ficar comprometidas quando achamos que sabemos o que o outro pensa. As relações podem ficar extremamente comprometidas quando a gente julga saber o que o outro está pensando, o que o outro irá falar ou como o outro irá agir. Ficaremos amargos por causa de pensamentos que estão na nossa imaginação. A gente já fica na defensiva. E aí, quando a gente já fica na defensiva, o diálogo fica difícil acontecer, porque eu já me coloco numa posição defensiva e muitas vezes numa posição de ataque, porque eu já imagino o que o outro vai fazer. E aí o diálogo não acontece. Então, são pensamentos que estão na nossa imaginação e que, na verdade, não correspondem com a realidade da outra pessoa. Pense nisso. Forte abraço.